estrategista romano famosaço, que é o Flávio Vegetius, ele escreveu o principal tratado militar romano, De Re Militari, o nome. O cara diz assim pro imperador da época: imperador, olha o que a gente está se tornando, olha o que a gente era e olha o que a gente está se tornando. A fragilidade da nossa máquina de guerra, a gente tem que voltar a ser como era antes. Dito e feito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Corrupção, entendeu? Bestialidade, maluquice. Tipo assim, eles sabem que se tornaram gênios demais pro que eles podiam segurar. E aí chegou um ponto que eles não... O principal, corrupção e impossibilidade de avançar. Assim, a corrupção impedia com que a máquina de guerra romana conseguisse continuar a se manter todo o seu território. E aí veio perdendo. Começou na Germânia, né? Cara, Júlio César, sabe o que Júlio César fez? Assim, maior... Assim, talvez o maior general da história, na minha opinião, seja Júlio César. Por quê? Quando ele chegou na Germânia, cara, o Rio Reno, se a gente vê uma imagem do Rio Reno, é uma desgraceira de largo. O cara simplesmente, para mostrar que tinha poder militar, ele foi construindo uma ponte sobre o Rio Reno. Os bárbaros nunca tinham visto isso na vida. E o cara foi construindo ponte, bloco de madeira por bloco de madeira, no rio violento, e foi construindo. Chegou lá, os germânicos, isso no século I, né? Literalmente frangaram a cueca legal e viram, não dá pra gente lidar com esses caras. Aí fugiram e os romanos se instalaram ali no leste, no oeste da Germânia. Só pra isso. Provou que tinha poder, veio desfazendo a ponte de novo. Então assim, o Império Romano tinha um auge, cara, as armaduras de placa. A lorica segmentata, que é como se chama aquela clássica do Império Romano. Aquelas ombreirinhas, aqueles... Pô, você imagina aquilo ali, a articulação que aquilo ali te dava, cara. Só que o curioso é que o Império Romano ficou tão confiante em si próprio que parou de investir na sua própria máquina de guerra. Aí deixaram de usar a lorica segmentata para usar a lorica ramata, que é aquele... só o jaquetão de malha, sabe? Um jaquetão de malha, literalmente. Um blusão de malha. Pô, você vai de uma lorica segmentata, que é uma armadura de placa, e vai para uma malha de metal rebitada, não faz o menor sentido. Aí tem até um estrategista romano famosaço, que é o Flávio Vegetius. Ele escreveu o principal tratado militar romano, De Re Militari, o nome. O cara diz assim pro imperador da época: imperador, olha o que a gente está se tornando, olha o que a gente era e olha o que a gente está se tornando. A fragilidade da nossa máquina de guerra, a gente tem que voltar a ser como era antes. Dito e feito. Não foi ouvido, os bárbaros vieram e aproveitaram a brecha romana da corrupção que estava corroendo por dentro, cara. Já foi, né? Então, assim, o que eles fizeram é inacreditável, cara. Que até hoje, quando a gente pensa que em um estádio os romanos conseguiram colocar 250 mil pessoas, cara, que eram os circos máximos. A gente pensa no Coliseu de Roma, né? Como principal evento. Se estivesse falando dele. Não, então. Ele, na nossa mente, ele é o principal, porque é o ponto turístico principal. Mas na época do Império Romano, cara, eram esses circos máximos. 250 mil pessoas para as corridas de biga, sabe? Em volta ali, 10 cavalos, cara. Então, assim, muita coisa foi criada pelo Império Romano e a Idade Média, aí a gente volta pro lance da Idade Média. A Idade Média olhava pro Império Romano com admiração, cara. Tipo, o que esses caras conseguiram fazer? A gente tem que imitar. E esse manual, por exemplo, do Flávio Vegetius, foi usado na época das cruzadas. Então a gente tem estratégia, a gente tem treinamento físico, corporal, sabe? A gente tem código de honra. Aí, na Idade Média, a gente tem códigos mesmo escritos. Se você for nos Templários, né? A gente tem a regra latina, que mostrava como os Templários tinham que agir, a sua conduta do dia a dia. O dia a dia. Quantas vezes tinham que orar por dia, a pobreza, o voto de pobreza. Então, assim, a gente tem uma evolução aí militar que durante 500 anos, 700 anos, a Europa ficou atrás do Império Romano. Chegou a ficar atrás, muito atrás, na questão, sabe, armamentista. Mas a partir do século XV, XVI, não, aí, sabe, superou tudo que havia de mais, assim, incrível